Saudações, terráqueos, pessoal aí do ciclo 6. Na questão da semana 4, a gente teve uma atividade quase praticamente 90% mais, né? Praticamente teórica. Eu resolvi colocar nesse quadro aí, porque tem essa questão das substâncias que vocês talvez estejam começando a... Eu não sei como foi na primeira fase do ciclo 5 para vocês, né? Parte química. Mas talvez começando a ter esse contato com as substâncias ou revisando. Inclusive era uma das questões que tinha esse objetivo. Aí por isso que eu coloquei ali no quadro, achei melhor fazer assim, para a gente trabalhar essas coisas aí. O texto era sobre, eu não vou ler ele porque vocês podem ter acesso na plataforma, era sobre a questão de energia e entalpia, né, para a gente começar a entrar nesse assunto da entalpia, das substâncias químicas e tal, transformações. E eu espero que vocês estejam, na medida do possível, superando essas dificuldades, né, diante da crise que a gente está enfrentando. E quem tem com algumas atividades em atraso podem ir fazendo, certo? Nessas daqui, foi da semana 4, tinha uma questão teórica que abordava o fato de ser comum em regiões frias, né, o consumo de bebidas com teor alcoólico até mais elevado. Então, você lendo lá o texto, você vai ver que essa questão de você consumir bebidas e alimentos que tem a capacidade, né, como é o caso de algumas bebidas, liberar uma alta quantidade de energias em regiões onde você enfrenta uma natureza mais adversa, como esses lugares muito frios. Isso ajuda porque essa liberação de energia faz o corpo estar mais ativo, mais preparado para manter aquela temperatura corporal normal e resistir, né? Sobreviver a essas regiões mais inóspitas. Então, aí depois vai envolvendo a questão de, mesmo quando você alcança a tecnologia da calefação, do aquecimento das casas, com o passar dos anos, mas aí cria a questão do hábito cultural e certas coisas que às vezes são desnecessárias você acaba não abandonando. Por exemplo, se você pegar nos seus ancestrais avós, né, se você tiver a oportunidade de conversar, você vê que o pessoal tinha aquela alimentação pesada, alto consumo, né, de calorias, aquela coisa toda, mas que em geral iam também para o trabalho na roça, um trabalho mais pesado, gastar essa energia. O que ocorre muito com a civilização de hoje em dia é que a gente tem algumas vantagens da tecnologia, a produção agrícola dobrou, triplicou, cresceu bastante, então a mecanização no campo ficou muito ativa, então certos trabalhos que exigiam mais força braçal e consequentemente você tinha que se alimentar muito mais por isso, passaram a ficar em desuso e certos hábitos alimentares de comer em excesso não ficaram tanto de lado, além do que a questão da comida industrializada, né, que guarda muito mais esses calores em excesso, essa caloria em excesso, porque desperta certas desejos, né, partes do corpo que, como é que se pode dizer, um alimento que faz bem faz bem a sua felicidade interna e tal, não necessariamente faça bem fisicamente, saudável ao seu corpo. Mas aí, como essa cultura às vezes ficou também de muitos anos de estar se comendo demais, e aí pela correria de hoje em dia, os trabalhos, né, carga horária excessiva, às vezes você não tem tempo da prática física, ou foge da prática física, ou por não gostar mesmo, ou por não ter tempo, não tem como ter a mesma queima dessa quantidade excessiva de calorias que o pessoal antigamente tinha. Então hoje em dia você às vezes come muito melhor do que eles, ou até mais, né, assim, ou mesmo tanto, mas não consegue queimar como eles queimavam antigamente nas atividades físicas mais diárias, porque havia muito mais trabalho braçal. Aí, resultado, além da questão dos alimentos industrializados com muito excesso, né, de gorduras, calorias, a falta de hábitos saudáveis de exercício físico, tal como se tinha antigamente, resulta na sociedade extremamente obesa, né, que cada vez mais crescendo, com outros problemas que estão aparecendo, diabetes e outras coisas. Aí na segunda questão, a gente entra mais no campo da química mesmo, das substâncias, pedia lá no texto, você tinha essas duas transformações aqui, e que você dissesse o nome dos elementos químicos e das substâncias que aparecem aqui. Então, elementos químicos são esses que você encontra na tabela. Então, quais são os elementos que você tem aqui? Hidrogênio, oxigênio, né? Aqui de novo, e N, nitrogênio. Isso aí na tabela periódica você tem todos os elementos químicos, né? Metais, gases, né? Todos estão lá. Você pega o nome. As substâncias é quando você
Observe isso aqui, ó. Por exemplo, o que é esse Gzinho aqui? É que é gás, né? Então isso aqui é gás, hidrogênio. Com gás, oxigênio, formou o monóxido de di. O di é por conta que é 2, mono é quando é só um, di, 2, então monóxido de dihidrogênio. Esse nome não é muito comum, que a gente conhece muito o H2O popularmente por quê? Por água. É tanto que aqui está dizendo ó, líquido, o é de líquido. Então é muito mais fácil dizer água do que dizer monóxido de dihidrogênio. Então o nome químico científico seria monóxido, que é mono de um, e óxido, que é de oxigênio, e di, que são dois aqui, são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, de 2 hidrogênio. Então monóxido de dihidrogênio. Ou, popularmente conhecido, água. Aqui você tem, de novo, o gás nitroso, né? o gás nitrogênio, o gás oxigênio. Esses dois formaram, de novo, ó, monóxido de nitrogênio. Certo? Repare que aqui não tem o di, que só tem um nitrogênio, então monóxido de nitrogênio. E essas substâncias ocorreram com, aqui você tem calor liberado, né? Você tem a variação positiva, então quando você junta gases de hidrogênio com oxigênio forma água líquida e libera calor, e aqui você tem calor absorvido, que é negativo, tá vendo? Isso é quilocalorias, quilo vale 1000, então é 1000 calorias aqui, 43.000 calorias, 68,3 calorias, e quando você tem gás nitrogênio com gás oxigênio, libera monóxido de nitrogênio e absorve calor. Essa questão 2 é você colocar as substâncias que são nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, e isso aí são os elementos químicos, nitrogênio, oxigênio e nitrogênio, oxigênio e hidrogênio são os elementos, e as substâncias são essas que eu falei aqui anteriormente. Aí na questão 3 era para você classificar dessas substâncias aqui, essas transformações químicas aqui, quem é que é exotérmico e quem é que é endotérmico. Então o que é que ocorre? Quando você tem uma transformação endotérmica, há ganho de calor. Quando há ganho de calor, o reagente, as coisas que reagem dentro da mistura, ganham calor, você tem uma entalpia, que entalpia é justamente o quê? É esse símbolo aqui, certo? Na verdade isso é variação, né? Isso aqui é variação. Tudo que tem delta é variação. Variação de entalpia. A entalpia é representada por esse símbolo H. Não é o H de hidrogênio. É um H que representa entalpia. Aí como determinar a entalpia é uma coisa bastante complicada, a pessoa sempre determina a variação. Então quando há variação de entalpia positiva, a transformação é endotérmica. Certo? Endotérmica. Aqui houve, quando é endotérmica, aqui houve calor absorvido. Certo? Quando a variação de entalpia é negativo, tá vendo? Aqui ó, negativo. Então essa transformação aqui é exotérmica. Certo? Que é exotérmica. Então o que houve aí foi liberação de calor. Certo? E aqui de novo a gente tem outra negativa, então essa aqui também é exotérmica. Certo? Exotérmica. Era para colocar essa classificação, né? Certo? Então, se a variação de entalpia for negativa, você tem uma transformação exotérmica. Se a variação de entalpia for positiva, você tem uma transformação endotérmica, certo? E aqui vocês podem praticar também a questão do nome das substâncias, né? Isso aqui é o popular metano, né? Que é hidrogênio com carbono, certo? Aqui essas coisas de positivos e negativos a gente vai ver depois, que são os cântions, quando
fica positivo porque perde elétrons, e os ânions que são negativos porque ganham, ficam negativos porque eles ganham elétrons. Aí esse meio aqui é aquoso, okay? A gente vai trabalhar isso mais ao longo do tempo, Deus permitir, com a gente estudando mais a fundo as substâncias, ok? Então quem está com a atividade atrasada pode ir colocando em dia. Paz e bênção a todos aí, bons estudos.